Olá, pessoal. Nesse vídeo a gente vai falar aí sobre o Descartes. E o Descartes, ele é um cara muito importante para a filosofia, porque ele trouxe, né, além de contribuições extremamente significativas aí para o conhecimento matemático, mas também uma possibilidade de entendimento de que existe uma diferença entre a mente e o corpo. E isso possibilitou, na época, que a igreja permitisse o estudo, então, do corpo. E apesar, né, dessa concepção dualista ser amplamente criticada nos dias atuais, mas ele trouxe ainda uma outra contribuição importante que a gente não pode ignorar, que é a questão do duvidar de uma maneira sistemática. E ele tem, né, a frase super famosa dele, que é o cogito ergo sum, que significa penso, logo existo. E nesse vídeo, então, eu vou aprofundar na concepção do penso, porque se a gente analisar essa frase aí com o nosso português, a gente vai perceber que tem um sujeito oculto no começo dessa frase, que é o eu. Então, eu penso, logo existo. Mas como então seria possível um eu? Como ele pode ter tanta certeza assim da existência desse eu? E a certeza dele veio justamente a partir da dúvida, e é em relação à dúvida que a gente vai falar agora. Bom, precisa então pensar, né? Para que a certeza? Qual a importância da gente ter tanta certeza assim sobre as coisas? O Descartes, ele é um cara lá do século 17, né? Vamos considerar. Ele nasceu em 1596, então ali no finalzinho, mas é uma pessoa do século 17. É um século em que a ciência ainda não tinha todo esse advento que ela tem hoje, né? Não tinha ainda havido uma revolução industrial, por exemplo. Então, ele vai começar a pensar que a gente só pode ter certeza das coisas se primeiro eu então eliminar aqui, ó, toda forma de dúvida, né? E aí, essa forma de dúvida seria o quê? Se eu pego alguma afirmação da minha vida e, de alguma maneira, eu tenho alguma dúvida se aquilo é realmente verdade ou não, então eu tenho que primeiro considerar ela como uma mentira. De acordo com Descartes, se você pegar e considerar tudo como mentira, as coisas das quais você tem alguma dúvida, você então vai estar se aproximando da certeza de fato sobre aquilo. E aí ele vai começar, né? Uma série aí de busca por essa verdade absoluta, na qual então ele vai duvidar de tudo, 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 né? Mas aí chega um momento que ele fala: Nossa, eu não posso duvidar de que eu estou pensando sobre tudo isso. Então a primeira certeza que ele vai construir é: eu penso. E aí, se eu estou então pensando, poxa, não dá para alguém ou alguma coisa pensar sem que ela existe. Então aí ele chega nessa concepção do eu penso, logo existo, tendo aí a certeza de que ninguém pode contrariar essa concepção dele, né? Mas um pouquinho mais para frente aí a gente vai ter aqui, ó, o David Hume, que ele vai falar assim: "Calma, tem uma coisa que é a ação do hábito, e isso deixa a nossa vida mais prática. Então, assim, eu não preciso ter certeza de tudo, eu não preciso ficar tão preocupado assim com essas questões, né? Se eu pego, por exemplo, um prato aí de arroz e feijão, eu como a primeira garfada, né? E eu como a segunda, eu como a terceira. Eu não preciso duvidar que na quarta garfada aquele arroz e feijão vai ter o mesmo gosto. Eu não preciso duvidar que esse prato que eu estou comendo hoje é tão nutritivo quanto o prato da mesma coisa que eu comi ontem, né? Então, isso é a ação do hábito. É essa ideia de que, à medida em que as coisas, né, vão se tornando costumeiras na nossa vida, elas vão nos dando uma certa certeza em relação ao que nós fazemos. E aí, então, o David Hume vai dizer que filosofar e viver são duas coisas diferentes, porque no filosofar você vai buscar essa certeza com todo esse método, toda essa preocupação, toda essa rigorosidade. E
preferencialmente, né, de uma maneira neutra. Mas na vida, a gente não vai parar para pensar, analisar e questionar absolutamente tudo. No entanto, a filosofia, ela é complementar à vida, porque na medida em que a gente começa a filosofar e entender melhor sobre nós mesmos, sobre o mundo, a gente também traz então esse benefício que a filosofia gera para o nosso viver. Depois aí do David Hume, né, a gente vai ter dois filósofos, tá? Vocês vão ver que o tempo deles aqui são diferentes, mas eles têm uma concepção parecida, então eu trouxe aqui para resumir um pouco o nosso vídeo. O primeiro deles é aqui, ó, o George Moore, né? Então ele nasceu lá em 1873, e o Oswald Pereira. O Oswald Pereira é um filósofo brasileiro. Estamos aí, ó, super contemporâneo, né? Ó, 2017, o ano de falecimento dele. E eles vão ter uma concepção de que assim, ó, tem coisas que eu sei, mas não tem como eu provar que de fato isso é verdade. Eu só sei, né? E não é porque eu não consigo provar que o que eu estou dizendo, né, é uma coisa mentirosa. E é assim, eu preciso provar as coisas que são óbvias. Por exemplo, eu preciso provar para você nesse exato momento, né, para você que está vendo esse vídeo, que eu estou falando sobre filosofia. Eu preciso provar, o exemplo, né, do George Moore, por exemplo, vai ser, eu preciso provar que aqui, ó, ao mexer as minhas duas mãos, eu tenho duas mãos. Não tem como eu provar essas coisas, né? E nem por isso elas são, então, mentirosas, nem por isso elas deixam de ser verdade. Então, eles vão trazer essa concepção de que a filosofia, ela tem que se pautar nas coisas que serão relevantes para a sociedade. E aí, o Oswaldo, por exemplo, né, ele vai ter uma postura bem rígida nesse sentido, de falar que muitas vezes a filosofia ela tem uma postura que é unicamente discursiva e não prática, e não utilitária. Então, filosofia deve se ocupar das questões que realmente são relevantes para os indivíduos. E por fim, tem aqui ó, o Wittgenstein, e ele então vai complementar essa ideia dizendo: tem coisas que a gente não precisa pensar demasiadamente. Tem coisas que elas nos convencem mediante a sua simplicidade ou a sua simetria. É quando você tem uma certeza tão grande daquilo que você simplesmente fala: isso tem que ser assim, né? O Wittgenstein, ele é uma pessoa aí, né, de uma área da filosofia que vai investigar principalmente a linguagem. Vai, inclusive, defender dentro desse movimento filosófico, né, que é a filosofia analítica, a ideia de que a filosofia precisaria ter um dicionário próprio dela, né, uns termos que seriam reservados à prática filosófica para não ter confusão entre o que os filósofos diriam, para que ela fosse, inclusive, mais clara, vamos dizer assim, né? E aí ele vai então trazer essa ideia para a gente. Quando você traz um argumento ou um conhecimento que ele basta por si só, não precisa ser algo complexo, difícil, extravagante, extenso. Se ele for simples ou se ele for simétrico, né? Se aquele argumento for redondinho, ele vai bastar para que então se mostre como uma verdade para a gente. Então, gente, a filosofia precisa ser assim. Um abraço e até o próximo vídeo.